Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Vamos continuar figuras de linguagem. Agora repare, as tais figuras de pensamento. Alexandre, aparecem demais em prova? Sim, sim. E não são, vou marcar as principais. Apresentarei todas, mas vou marcar o que você tem de saber mesmo. Algumas você tem que ter noção. Sabe que existe, mas algumas você tem de entender. Por exemplo, antítese e paradoxo. Você tem de entender a diferença. Na antítese, a oposição ela é lógica. Por exemplo, Deus e diabo, céu e inferno, quente e frio, é uma oposição lógica. Repare um detalhe. Para facilitar, a antítese normalmente vem com a oposição entre termos, entre palavras antitéticas, entre palavras mesmo, como eu falei, quente e frio, Deus e diabo, fazendo aqui uma oposição entre preto e branco. Então, vem palavras mesmo. Agora, no paradoxo ou oxímoro, a oposição ela é ilógica, mas existe uma oposição, mas que não é feita por palavras, e sim pelo contexto. Por exemplo, é dor que dói e não se sente. Como é que uma dor pode doer e pode não sentir? Isso tem lógica, mas é uma oposição chamada de ilógica, isso é um paradoxo. Quando você fala assim, ó, não estou entendendo, isso é um paradoxo. Um paradoxo é algo que não forma uma lógica. Como, repito, uma dor que dói, mas não se sente. Um amor que ajuda, mas que me mata. Então, isso é um paradoxo. Mas veja que não é por meio de palavras, como na antítese, e sim por meio do contexto. Legal. Hipérbole. Então, deixe-me marcar. Antítese, pode colocar asterisco. Paradoxo, pode colocar asterisco. Hipérbole, pode colocar asterisco. O que é hipérbole? Hipérbole é aquele exagero, né? É o exagero. Por exemplo, quando você fala que se encontrasse fulana, daria 1 milhão de beijos nela. Sabe que tá ruim de dar um, meu filho? Como é que vai dar 1 milhão? Para de conversa fiada. Então, é aquele exagero. Ou, eu estou há 270 anos esperando você aqui e você não chega. Então, é aquele exagero, normalmente um exagero intencional. Eufemismo é a suavização do discurso. Suavizar o discurso em várias situações. Por exemplo, ele veio a falecer, infelizmente. Chegando à casa, né, da esposa, da viúva, você não vai olhar para ela, sabe o que aconteceu com o João? Morreu. Aí a mulherzinha já tá, o negócio já é feio, já tá ruim. Aí você vai lá, morreu. Então ele fala assim, olha, senta aqui, pega, o que aconteceu? Calma, senta aqui, pega uma água para ela, coloca um açúcar para ter um doce, senta, olha só. João fez a passagem, João agora está ao lado de Deus, vamos ver como é que vai ficar agora a situação, e daí vai. Então, quando você suaviza o discurso, você está fazendo um eufemismo, muito comum também em questões de prova, ok? Então, marque, eufemismo. Ironia. O que é ser irônico? Ser irônico, meu aluno, é falar quando, na verdade, você quer dizer Z. Não entendi. Aí tem de criar contexto. Aqui tem de criar contexto. Quando que você é irônico? Você olha para aquela figura que matou 270 pessoas em 10 anos. Já viu a figurinha como é que é, né? Daquele jeito. É o tal do diabo na forma de gente. Aí você, ao olhar para a foto dele, você fala, mas isso aqui é um santo mesmo, né? Então, quando você fala que é um santo, você está querendo dizer que aquele homem que matou 270 pessoas é um santo? Está querendo dizer que aquilo é o diabo na forma de gente. Mas você fala, em vez de falar diabo, fala santo. Então, você fala santo querendo falar diabo, ou seja, em vez de falar A, você fala Z. Percebeu?
ela saiu, cortou o cabelo, você sabe muito bem que não ficou bom. Mas aí você tem coragem de olhar para ela e falar assim, ó, ficou horrível? Não. Aí ela pergunta, e aí? Paguei R$ 370 nesse corte, ficou bonito? Aí você olha para ela e só ficou lindo. Tomara que ela não entenda que você foi irônico, porque se ela entender que você foi irônico, o relacionamento acabou, tá? Então essa é a ironia. Vambora, joga pra cá, pra bom. Gradação. Gradação é gradação. É quando você cria uma hierarquia em palavras, você vai crescendo. Por exemplo, ó, o primeiro, um gesto, um olhar, um aperto de mão, um abraço mais forte, um beijo. Tá vendo onde eu vou chegar, né? Então, e aqui tá correndo uma gradação, já tá subindo. A mesma coisa, ó. Eu estava longe, agora eu estou perto, agora eu estou aí. Então, você está fazendo essa gradação. A gradação é essa hierarquia entre as palavras mesmo. Literalmente, você cria essa gradação normalmente em contextos literários, mais uma vez. Tá? Então, não é, ó, não tá com essa bola toda não. Prosopopeia ou personificação. Pode marcar que é questão. É quando você dá uma característica de ser humano, basicamente, para coisas. Quando você fala, por exemplo, que aí, num dado momento, começou o vento. E o vento gritava lá dentro da sua casa e uá, uá. Mas já viu o vento gritando? Ah, mas o vento lá em casa, Alexandre, ele grita. Mas grita com a beleza. Então, se você está fazendo o vento gritar, você está criando uma prosopopeia, ou uma personificação, assim como a árvore sangrar. Legal? Bonito, hein? Então, agora vem com o papai, vem para cá. Olha aqui, ó. Apóstrofe. Olhe também. É com a presença de vocativo, de chamamento. Quando apareceu o vocativo, você sabe que vocativo na sintaxe é o elemento com quem a gente conversa, né? É o elemento com quem a gente fala, é o nosso interlocutor. Por exemplo, você fala assim, João, vem logo, moleque, tá esperando o quê? Repare que você criou aqui o João, o chamamento, o vocativo. Quando vier esse tal vocativo, há a tal figura de linguagem chamada de apóstrofe. E o vocativo aqui é Deus. Oh, Deus, por que tanto amor na minha vida? Tanto amor, felicidade, por que tanta abundância? Não há dúvida, é porque você está aí. Então, veio a presença do vocativo, do chamamento. Pode ficar tranquilo, a figura de linguagem é tal do apóstrofe. Litotes, que dá difícil até de ler, né? Litotes. Então é uma proparoxítona. O que é isso? É a negação do contrário. Normalmente tem um caráter irônico. Quando você fala assim, aquela bolsa, você nega o contrário. Aquela bolsa não é cara, normalmente está sendo irônico. Ah, não é cara não. Não, a bolsa não é cara não. Aquela bolsinha só custa 750 mil reais. Isso é ironia. Alexandre, então não é ironia? Não, porque tem a negação do contrário. Então, por isso que é chamada de litotes. Repare, não é uma tendência da prova, nunca vi em prova por essa própria confusão. Ela está mais, essa linguagem, para a ironia do que para literalmente litotes. Isso aqui aparece muito em vestibular, no máximo no Enem. Até no Enem não faz mais neném não, tá? Aqui um outro exemplo, ó. Ele não é um dos mais espertos. Eu tô querendo dizer que o homenzinho é burro. É tolo. Então, é negar o contrário. E aqui, mais uma vez, está mais para a ironia do que esse tal de litote. É só porque para inventar mais uma, mas tem que ter a negação, tá? Quando eu falei assim, ó, meu cabelo tá lindo? Ah, tá lindo. Eu não neguei nada. Aqui tem de negar. O negar o contrário, normalmente, repito, com essa característica irônica. Ele não é um dos mais espertos, né, mamãe? Eu tô querendo dizer que ele é tolo, ok?
Hipálage é a transferência de características. Não entendi. Repare, o homem fumava um pensamento cigarro. Um pensativo cigarro, melhor. O homem fumava um pensativo cigarro. Veja que pensativo não é o cigarro. Pensativo estava o homem. Mas aí você transfere aqui, ó, a característica que estaria ligada a homem para o cigarro. Isso também muito em textos literários, pouco em textos dissertativos. Tendência da sua prova, hipálage, menos de 1%. Mas pelo menos uma noção você tem de ter. Aqui não é bagunça não, é alfacom, ok? Sinônimo de qualidade. Alexandre vai ganhar aumento, hein? Se Deus quiser. Então, agora, repare, vamos continuar, só falta um pedacinho. Então, agora, continuando, figuras de linguagem, agora chamadas figuras fonéticas. Aí a gente fecha, exercício e vamos. Olha só. Aliteração, o que é? Simples. É uma repetição das tais consoantes. Mais uma vez, isso acontece muito em literatura, em poesia. Ó, fiz, faço, feito, fico. Repare que aqui se repete, ó, a consoante F. F, F, F e F. Então, se você vir uma repetição de consoantes, há uma figura de linguagem, acredite, chamada aliteração. E agora, a tal da assonância. A assonância vem de vogal. A assonância é repetição de vogais. Aliteração, repetição de consoantes. A assonância é repetição de vogais. E veja que aqui a vogal, na verdade, que mais se repete é o O. Vou-me embora agora para casa. Então, ó, O e A. mesma coisa. O, A. Então, tem o O aqui, ó, se repetindo, O e O. E o A, né, que é repetição para dar com pau. A. Então, esta repetição das tais vogais, também pouco cobrada em prova, se chama assonância. Onomatopeia ou reduplicação é quando você representa um som, um ruído por meio de palavras. Ping, pong, reco, tic, tac, tic, tac. Isso é onomatopeia. Então, quando você repete, ou melhor, escreve um som ou um ruído, você caracterizou uma figura de linguagem, literalmente uma figura fonética chamada onomatopeia. E agora, Fabão, joga para cá aqui comigo. E a paronomésia. Alexandre, nada demais. É o emprego dos parônimos. Você se lembra? O que são parônimos? Parônimos são palavras muito parecidas. Alexandre tem a ver com isso mesmo? Parônimos são palavras parecidas. Elas são tão parecidas que acabam se confundindo no dia a dia, como despercebido e desapercebido, como mandado e mandato. Então, de tantos infligir e infringir, não faltam parônimos que acabam gerando dúvida, porque, como são palavras muito parecidas, acabam criando esse fenômeno chamado paronomésia. Nada mais é que a presença dos tais parônimos. Percebeu? Aí, meu filho, terminamos, ó. Caminhamos bem pra caramba. Essas são as figuras, né, de linguagem, as principais. E como eu disse no início, se você mergulhar neste mundo, ó, é para mais de 1900. Alexandre, mas para que tanto? Eu não sei, eu também não entendo não. Mas o que você tem de ter são essas que eu passei para você. Então você vai fazer um quadrinho com as figuras de palavras, figuras de sintaxe e figuras chamadas fonéticas.
faz um quadrinho direitinho, coloque os principais exemplos. Se você quiser novos exemplos, você pode ir, joga no Google, joga lá, por exemplo, aliteração, aí vai aparecer lá, figura de linguagem, aí virão vários exemplos, aí você completa com novos exemplos o seu quadrinho, você não vai errar uma questão de prova, sucesso, aprovação a caminho, se Deus quiser. Legal? Então o que a gente vai fazer agora? Adivinhe, vai fazer exercício. Então vamos lá, jogou lá Fabão no exercício para mim, acompanhe comigo. Com referências, ideias e as estruturas do texto acima, julgue certo ou errado o item que se segue. Os segmentos, um automóvel impaciente buzinava. Meu aluno, o automóvel está impaciente? Estranho, hein? Entre os caminhões que pediam passagem, caminhão está pedindo passagem, automóvel está impaciente, isso é figura de linguagem. Repare, isso é linguagem chamada conotativa. Aí ele aqui afirma, expressam a mesma figura de linguagem. Então preste atenção. E que figura de linguagem é essa? Quando eu falo que o caminhão pede passagem, quem pede passagem é você, sou eu. Está fazendo aqui personificação, prosopopeia. Da mesma maneira, um automóvel, ele impaciente, ele buzinava. Quem fica impaciente é você, meu filho. Sou eu, somos nós. Então, automóvel impaciente, não. Automóvel aqui, ele fica, sei lá, escangalhado ou não. Então, isso é característica de ser humano dada aqui para o automóvel. Então, é personificação ou prosopopeia também. E ele afirma o seguinte, expressam a mesma figura de linguagem? Sim, prosopopeia ou personificação. Por isso, comentário, certíssimo. Vamos embora para a próxima. Aí tem de ler um textinho. Acompanhe. De uns dias para cá, durante a manhã e a tarde, temos ouvido um choro dele. Um choro fraco, que começa com um lamento, na forma de ganidos alongados. Depois se torna um apelo, misturado com um ou outro latido isolado. Estranho, hein? Depois evolui para um tom de reivindicação, latido, isolado, reivindicando, com mais latidos do que gemidos. Depois o tom se mostra indignado. Ué, cachorro indignado? Com latidos um pouco mais fortes, como se reclamasse. Será que ninguém me ouve? Isso aí está me gerando, tá com cheirinho de figura de linguagem. E em seguida, com raiva, só latidos, como se perdesse a paciência e passasse a xingar. Cachorro xingando, só falta essa. No Brasil pode acontecer. E então não lamenta mais, só xinga. Ao fim de algum tempo, ele para, como cansado. Creio que descansa, talvez beba água e recomeça. É uma pequena voz, sem volume, não terá muito alcance. Como a que tem um bebê humano deixado sozinho. Interessante o texto, hein? Repare, no segundo parágrafo do texto, é possível identificar um procedimento figurativo relacionado à personificação do cãozinho. Ele está querendo saber se isso está certo ou errado. É lógico que está. Repare que no momento que ele fala que ele começa a reivindicar, quem reivindica é pessoa, não é cão. Quando ele fala aqui que ele fica indignado, é pessoa, não é cão. Está fazendo personificação. E aí quando ele continua, reclama, aí ele começa a reclamar. Será que ninguém me ouve? Pronto. Acabou de fazer a prosopopeia ou personificação. Aí ele vai continuar, né? Sem paciência, e aí faz até uma analogia muito interessante no final da história com um bebê humano. Então não há dúvida que neste parágrafo há a personificação do cãozinho. Se há a personificação do cãozinho, uma figura de linguagem chamada personificação ou prosopopeia, o comentário está certíssimo. Partamos para a próxima. Questão
diz mais ou menos assim. Durante o texto, a autora se utiliza de algumas figuras de linguagem. O texto não foi reproduzido porque foi desnecessário reproduzi-lo por uma questão até, né, de economia de papel, para transmitir ao leitor o que ela presencia. Quando ela diz um mar de gente, denota-se um exemplo de, meu aluno, um mar de gente, você há de convir comigo que é gente para dar com o pau, né? É um cipoal de gente. E esse mar de gente está para 1 milhão de beijos, está para 3 milhões de abraços, está para 270 anos esperando pela sua resposta. Então aqui é lógico que está caracterizada aquela tal hipérbole que é um exagero, normalmente intencional, com uma intenção de demonstrar para o leitor o quanto, no caso aqui, o ambiente estava cheio. Não era pouco não, hein? Era um mar de gente. Então é a hipérbole, claramente. A metonímia é aquela troca, né? A antítese é a oposição de termos. O eufemismo é a suavização do discurso e a gradação é a gradação mesmo. Por exemplo, uma letra, uma sílaba, uma palavra, uma frase, um período, um texto. Repare como está havendo um aumento, né? Está havendo essa gradação. Nada é capaz de mostrar o meu amor por você. E caramba, é paixão no ar. Então, continuando, vamos para a próxima, só por causa disso. O poema é formado por palavras que são pronunciadas de maneira parecida. Opa! Olha aqui a palavra-chave. Parecida. Mandado, mandato. Desapercebido, despercebido. Infligir e infringir. Mas que tem significados totalmente diferentes. Por exemplo, despercebido é aquele que passa não percebido. E desapercebido é aquele que está desprovido. Esse aspecto é característica de que figura de linguagem? Que trabalha com palavras muito parecidas. Você sabe, é a tal da paronomásia. Olha lá, viu como é que cai em prova? Paronomásia. Resposta, letra A. Aí que beleza. Alexandre, eu tô ficando bonzinho nisso, hein? Eu tô te falando, se você treinar é sucesso, mas é porque a galera chega, me bota grandão aqui, Fabão. Olha a figura de linguagem no edital e fala assim, não vou estudar essa bodega não. Vou pegar lá, vou marcar metáfora como resposta. Você vê que não tem nada demais. É lógico que existem alguns exemplos que só com conexão com Deus, não há dúvida. Mas não vamos nos prender às especificidades. Vamos nos prender à regra. A regra é a seguinte, as questões que vêm, você com uma noção mínima, é sucesso. Repare, leia os seguintes versos de Manuel Bandeira, ou não, Manuel de Barros, início do poema Os Deslimites. Deslimite da palavra. Interessante, hein? Ando muito completo de vazios. Estranho. Completo de vazios. Meu órgão de morrer me predomina. O órgão de morrer me predomina. Estou sem eternidades. A sinal alternativa na qual consta a figura de linguagem expressa no primeiro verso, é este, ó. Aqui, ó. Do poema Ando muito completo de vazios. Meu aluno, se você anda completo, você não tem vazios. Isso não está lógico. Isso é ilógico. Se ilógico é, paradoxo será. Então, essa é uma ideia paradoxal. O que é uma ideia paradoxal? É uma ideia ilógica. Se ele anda completo, ele não pode estar vazio, mas ele anda completo
de vazio. É igual falar o grande barulho que o silêncio tem. Ué, o barulho que o silêncio tem? Ah, isso é um paradoxo. Tal qual andar completo de vazio, por isso letra C é C de Cristo. Partamos para a próxima. Acompanhe. A frase abaixo, que se estrutura sobre uma antítese, é antítese. Antítese é oposição, né? O apetite vem enquanto se come, a sede vai enquanto se bebe. Repare que não há qualquer tipo de oposição aqui. Letra B. É extremamente difícil falar muito sem dizer algo a mais, não há dúvida. Fala demais, vai falar algo a mais. Letra C. Os homens de poucas palavras são os melhores. Os calados, eles pensam. Cuidado com eles. Letra D. Uma palavra vale uma moeda. O silêncio vale duas. Repare, palavra e silêncio no contexto caracterizam uma oposição. Uma palavra é a presença do som. O silêncio é a ausência do som. Então, aqui, oposição entre as duas formas, entre palavras, tem de estar na letra D, na D de Deus. E na letra E, o silêncio tornou-se sua língua materna, nada de oposição há, então é lógico que não pode ser a resposta. Fabão me colocou grandão, figuras de linguagem, é fazer aquele resumão bonito, faz um mapa mental daquele, sarado, coloque lá no espelho para você olhar de vez em quando e treinar. É exercício, repito, que vai fazer você passar. Estou esperando você no próximo bloco, né? Na próxima aula, como você queira. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.